da amada Igreja do Senhor para estarem abrindo as vossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11, e a partir do versículo 13. Também quero cumprimentar nossos irmãos que nos acompanham através do nosso canal do YouTube com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11 e o versículo 13 em diante. Aqueles que encontraram podem dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país, e, verdadeiramente, se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. Apenas até aqui este versículo. Nós sabemos, irmãos, que o livro de Hebreus, ele fala muito sobre a fé, sobre a graça de nosso Deus. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que Ele me guiou para trazer à igreja, é apenas uma palavra simples, mas é uma palavra para relembrar o nosso objetivo. Uma palavra para relembrar um fundamento essencial na vida de todo cristão, e que muitas das vezes acabamos por deixar de lado, acabamos por nos esquecer. E este fundamento, este objetivo no qual eu estou falando é a nossa fé. Nós sabemos muito bem que um cristão, ele precisa ter a fé, pois é só através da fé é que ele é salvo. Através da fé e também da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim verdadeiramente é um cristão salvo. E a pergunta que eu quero fazer para a igreja nessa noite é: será que nós estamos vivendo pela fé? Será que nós, como cristãos, como está a nossa fé? Será que ela está grande? Será que ela está pequena? Será que ela está inexistente? Aqui, ainda em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer o seguinte: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Assim diz a minha versão. Portanto, nós sabemos que a fé é essencial na vida de todo cristão. E não pode haver um cristão sem fé. Um cristão sem a sua fé é como uma casa sem fundamentos nenhum. É como uma casa sem fundamentos, que ao cair da chuva ou ao soprar do vento, ela facilmente desmoronará. Ela facilmente irá abaixo. Porque a fé, ela é o firme fundamento. A fé é o nosso firme fundamento. A fé é aquilo que nos mantém de pé. Nós sabemos muito bem que um cristão que não tem fé, ele não continuará muito tempo na presença, seguindo os caminhos do nosso Senhor. Porque nós muito bem sabemos que nós nos tornarmos cristãos não nos vai nos deixar isentos de problemas. Não sei se vocês já pararam para pensar. Nós, cristãos, aqueles que estão dentro da casa do Pai, são iguais àqueles que não conhecem o Senhor. A única diferença que nos difere é que nós temos fé para superar os problemas. Os problemas que aqueles que não creem em Deus estão expostos é os mesmos problemas que nós estamos expostos. Nos tornarmos cristãos não nos isenta de não sentir dor, de não nos sentirmos abatidos, de não nos sentirmos tristes, de não nos sentirmos sem alegria em algumas situações em nossas vidas. Nós nos tornarmos cristãos não vai nos isentar de que os problemas venham, que as tempestades venham, que nós tenhamos que passar dificuldades, momentos em nossas vidas em que talvez até mesmo vamos sentir a ausência de nosso Pai. Jesus Cristo, aquele no qual nós devemos usar como espelho, Ele também sentiu dores, Ele também sentiu tristeza, e até mesmo chegou a sentir a ausência de Deus ali no Getsêmani, um pouco antes de sua crucificação.
Portanto, você se tornar um cristão não vai te livrar de dificuldades e problemas. Talvez muitas das vezes vão aumentar os problemas e as dificuldades. Mas um cristão sem fé, ele segue por um caminho sem um destino final. Um cristão que não tem fé, quer dizer que ele não acredita em Deus, ele não acredita no céu, ele não acredita que tudo aquilo pelo qual nós passamos visa um objetivo final, que é alcançar o céu de glória. Um cristão sem fé, ele está andando por um caminho, mas ele não crê naquilo que está no final do caminho. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer: porém sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Portanto, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Ele. Você pode vir à casa dEle todos os dias, você pode talvez abrir a sua boca para louvar, mas se você não ter fé no seu Pai, como será que você vai agradá-lo? Como será que você vai agradar ao nosso Senhor? Como Ele vai te dar algo que você nem sequer acredita, algo que você nem sequer tem fé que pode alcançar, que Ele pode te dar? E talvez você me pergunte, Diácono Pablo, mas estamos numa situação complicada. Cada vez mais o mundo está perdido, cada vez mais a esperança padece, cada vez mais o mundo está padecendo, o amor está se esfriando. Como que nós vamos ter fé neste mundo? Como a minha fé pode prevalecer acima de toda dificuldade que o mundo nos mostra? Assim como eu li, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Portanto, irmãos, aqui é que está a sua resposta. A tua fé não deve ser neste mundo, a tua fé não deve ser no teu irmão, na tua irmã, a tua fé não deve ser em nenhum homem, mas a tua fé deve ser no teu Pai, no nosso Deus. A tua fé deve ser na nossa terra prometida, assim como é descrito aqui em Hebreus no capítulo 11, vai dar exemplos de Abraão, de Sara, Isaac, Jacó. Todos eles não viram a sua promessa, todos viram algo impossível, mas eles creram naquilo, foram persuadidos por aquilo, e eles creram e confirmaram que eles eram peregrinos nesta terra. Irmãos, você não pertence a este lugar, você não pertence a esta terra, você que me assiste, você não pertence aqui a esta terra. Nós somos peregrinos nesta terra. Nossa verdadeira terra, nosso verdadeiro objetivo é alcançar o céu de glória, é alcançar a terra que o nosso Pai está nos preparando. Nós vamos passar por peleja, por dificuldade, você vai passar por dificuldades, por doenças, pessoas irão te trair, mas existe um Deus todo-poderoso que está com você, e é nesse Deus que você tem que crer, é este Deus que tem que ser o seu firme fundamento. Muitos têm edificado a sua casa sobre areia, e quando vem a dificuldade, essa pessoa rapidamente perece. Mas o nosso Senhor Jesus é a rocha no qual nós devemos colocar o nosso firme fundamento, é a rocha que não importa aquilo que aconteça, Ele estará lá conosco, Ele nos entregará a vitória, Ele irá abrir o caminho, basta apenas você crer e você ter fé. A sua fé não deve ser neste mundo, pois este mundo é passageiro. Logo, se você continuar colocando a sua fé no homem, no mundo, nas nações, em políticos, em pessoas falhas, a sua fé rapidamente também falhará e ela rapidamente acabará. Nós sabemos que muitas das vezes é difícil continuarmos tendo fé. Muitas das vezes, obviamente, não vamos olhar pelos olhos da fé, mas vamos olhar pelos olhos carnais. Muitas das vezes nós estamos em situações em que não há saída, que os problemas vêm, que a doença vem, que a traição vem, que as dificuldades vêm, sejam elas familiares, na saúde, financeiros. Muitas das vezes não vamos conseguir enxergar com nossos olhos da fé, mas o Senhor no qual nós servimos é aquele que através de uma mulher fértil como Sara, Ele fez nascer uma grande nação. É o Deus que pega o pequeno
o incapacitado, e faz ele tomar a liderança para, através dele, o povo venha a ser liberto da escravidão do Egito. A Bíblia, irmãos, em cada parte que vai nos mostrar, nós vamos ver que todas as personagens da Bíblia, nenhuma delas podia seguir o seu ministério sem a sua fé. Imagine se Moisés, quando o Senhor o chamou, ele deixasse que a sua falta de fé o atrapalhasse, deixasse que através da sua falta de fé o Senhor não vinha agir. Foi através da fé de Moisés que ele decidiu ir para o Egito e confrontar o faraó, confrontar toda uma nação para que o povo de Israel fosse salvo, fosse liberto. E muitas das vezes o Senhor ele está nos chamando, mas nós, através da nossa falta de fé, nós não vamos atender ao chamado do Senhor. Nós vamos falar: Senhor, como é que isso pode acontecer? Isso é impossível. Senhor, como o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor me prometeu? Olha para a minha situação, eu estou abatido, eu estou triste, estou no fundo do poço, meu Pai. Senhor, eu olho para um lado, eu olho para o outro. De um lado há uma grande montanha, do outro também, para frente há um mar, atrás é o exército faraó me perseguindo, meu Pai amado. Como eu posso sair dessa situação, Senhor? E muitas das vezes nós fracassamos, não porque nós não temos capacidade para tal, e muitas das vezes sim, nós não vamos ter capacidade, mas é o Senhor quem cuida de nós. É através da vontade dEle, é através do seu poder que Ele vai fazer acontecer. E muitas das vezes, por falta da nossa fé, nós vamos limitar ao Senhor, não vamos dar o primeiro passo porque não cremos nele, limitamos a Ele, limitamos ao nosso Pai. Sara, quando recebeu a promessa de que daria um filho a Abraão, ainda na sua pouca idade, ela riu, porque pensou: como pode eu, uma mulher que já passei da parte de ter filhos, da parte fértil de uma mulher, como é que eu posso dar luz a um filho? E ali, aqueles anjos que ali estavam, eles vão dizer: por que ris? Você acha que o Senhor ele não é capaz de te dar um filho? Você acha que o Deus Criador dos céus e da terra não é capaz de operar na sua causa? Você acha que o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que te criou, não é capaz de abrir as portas? Não é capaz de te curar? Não é capaz de fazer aquilo que nenhum homem pode fazer? Muitas das vezes as pessoas imitam a Deus, pensam que Ele já não age mais, pensam que Ele já não cura mais, pensam que Ele já não faz cair fogo dos céus, pensa que Ele já não batiza com o Espírito Santo, pensa que Ele não pode fazer. Mas a verdade, meus irmãos, é que Ele quer fazer, Ele quer trabalhar, mas no salto é a fé. Por isso nessa noite quero te fazer um convite: reflita na sua vida, o que é aquilo você tem impedido o Senhor de trabalhar por falta da sua fé. Irmãos, eu vou te dar agora, não eu vou dar um conselho, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos falar. Faça assim como Pedro, ele viu o Senhor caminhando sobre as águas. No momento que ele saiu do barco, ele não tinha certeza que ele ia conseguir andar sobre as águas, mas ali no momento que ele queria era se chegar ao Senhor Jesus. Nesse momento, dê o primeiro passo. Não pense no processo, porque no processo o Senhor estará cuidando de ti. Não pense no processo, porque o Senhor é que vai cuidar, é Ele quem vai abrir as portas, é Ele que vai agir. Nesse momento o Senhor nos convida. Você só precisa dar o primeiro passo, meu filho. Você precisa primeiro acreditar, dar o primeiro passo. Venha até mim e eu irei fazer acontecer. Venha e eu irei te fazer andar sobre as águas. E é este Deus poderoso a qual nós servimos, e é este Deus poderoso que faz acontecer em nossas vidas. Quantas das vezes em nossas vidas, reflita nesse momento, quero pedir, feche seus olhos nesse momento. Nesse momento, comece a pensar em cada momento que o Senhor já fez coisas inacreditáveis na sua vida, que você duvidou, mas mesmo assim o Senhor fez. Que o Senhor te mostrou que para Ele nada é impossível. Seja uma doença que você teve, um familiar seu teve, seja uma cura que você testemunhou, seja um milagre que você testemunhou, seja talvez
aquela pessoa, aquele familiar que você tanto orava, que você pensava que nunca poderia estar nos caminhos do Senhor, e o Senhor a salvou e a libertou. Comece a pensar em tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Abra seus olhos nesse momento. E agora eu te pergunto, será que o Senhor, Ele não pode fazer acontecer? Será que é mesmo uma barreira no qual Ele não pode trabalhar? Será que Ele não pode fazer o impossível? Será que Ele não pode fazer acontecer? Só porque você não consegue, não quer dizer que o Deus, nosso Senhor, não consiga. Não é só porque o médico já não pode fazer mais nada, que nem o homem pode fazer mais nada, que nem um governador, nenhuma nação pode fazer mais nada. Não quer dizer que o nosso Deus não pode fazer, porque Ele pode. Basta apenas nós crermos, basta apenas nós termos fé, pois nós sabemos que não vamos conseguir prosseguir e caminhar em frente se não for a fé. Se não fosse a fé do nosso pastor presidente, talvez a DEF não está tomando tamanho como está tomando neste momento. Talvez se não fosse a fé de Abraão, Deus não teria feito dele uma grande nação. Mas mesmo assim o Senhor, Ele continua operando nos nossos dias. Mesmo assim o Senhor, Ele continua. Porque não basta você ter uma fé gigantesca, basta apenas ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e o Senhor vai fazer acontecer em sua vida. Mas não se esqueça que a fé é o nosso firme fundamento. Não se esqueça que a fé é aquilo no qual nós nos baseamos. Por isso, nessa noite, quando você for clamar, quando você for interceder, não faça isso da boca para fora, mas faça isso tendo fé. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele ainda irá fazer, pois nós cremos que se for da vontade dEle, Ele irá fazer acontecer. E nesse momento também, quero estar aqui agradecendo esta minha rica oportunidade, que nós possamos continuar a cada dia mais nessa caminhada, que a nossa fé ela não venha diminuir, mas que ela venha crescer a cada dia mais. Oremos ao nosso Pai, a nosso Senhor, e peça a Ele, que nós possamos pedir a Ele para que nossa fé venha aumentar a cada dia mais. E assim, agradeço a minha rica oportunidade. Devolvo agora o microfone para o nosso pastor Eliel Veras, que estará dando seguimento.